o Século News, edição especial, está começando com as notícias dessa semana do Vaticano e da Igreja pelo mundo. E como a Quaresma está chegando, a gente mostra a mensagem do Papa Francisco para esse período. Você conhece as histórias das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje? Pela primeira vez, a Igreja vai investigar o assunto oficialmente. E tem também uma entrevista com um jornalista que entrevistou o Papa Francisco. E seguindo na linha de união com outras religiões, o Papa recebeu membros da Liga Antidifamação, uma organização que tem como principal atividade identificar e denunciar casos de antissemitismo. Vários representantes da Liga Antidifamação se reuniram com o Papa Francisco no Vaticano. Esta organização americana trabalha no combate ao antissemitismo e ao ódio racial através da criação de projetos educativos. A Liga Antidifamação afirmou que tanto eles como a Igreja Católica estão preocupados com o crescimento do antissemitismo, da islamofobia e da perseguição de cristãos em todo o mundo. Papa Francisco lembrou que enquanto a cultura do encontro e da reconciliação produz esperança, a anticultura do ódio semeia a morte e colhe o desespero. Ele também condenou o antissemitismo e disse que a proteção da vida, desde a concepção até a morte natural, é a melhor maneira de prevenir a violência. Infelizmente, o antissemitismo, que novamente denuncio em todas as suas formas como totalmente contrário aos princípios cristãos e a toda a dignidade do homem, ainda hoje é difundido. Tutt'oggi ancora diffuso. Foi um encontro cordial, no qual não faltou a troca de presentes simbólicos. Um dos participantes, David Sandmal, diretor de Relações Interreligiosas na Liga Antidifamação, afirma que a relação entre os judeus e a Igreja Católica é uma das histórias mais encorajadoras desde o fim da Segunda Guerra Mundial e que pode servir como modelo nestes tempos de divisão. Afirma, porém, que há alguns assuntos não resolvidos entre a Igreja e o povo judeu. Entre eles, o fracasso das negociações entre Israel e a Santa Sé em concluir seus acordos diplomáticos. O fato de o Vaticano não ter aberto os seus arquivos sobre o Pio XII e o Holocausto. Que, embora a Igreja condene regularmente, alguns bispos seguem apoiando o antissemitismo, a violência e a retórica anticristã por parte de extremistas em Israel. A Liga Antidifamação foi fundada em 1913 para combater o antissemitismo. O Papa Francisco é o terceiro Papa a se reunir com esta associação. Os primeiros foram João Paulo II e Bento XVI. E para tentar chamar a atenção do mundo para a questão dos imigrantes, o Papa Francisco denunciou a situação dos refugiados muçulmanos de Mianmar. Enquanto o Papa passava entre as pessoas antes de iniciar a catequese semanal, algumas freiras deram-lhe um cartão de oração da Santa Josefina Baquita. A santa sudanesa viveu entre os séculos XIX e XX. Ela era uma escrava antes de viajar para a Itália e tornar-se religiosa. Hoje, a Igreja celebra a memória dessa santa. E Francisco não perdeu a oportunidade de lembrar de uma situação que, infelizmente, ainda é muito atual. Questa ragazza schiavizzata in Africa. Esta menina escravizada na África, explorada, humilhada, nunca perdeu a esperança. Ela continuou com sua fé e, finalmente, chegou como uma migrante na Europa. Rezemos a Santa Josefina Baquita por todos os migrantes, refugiados, explorados, que sofrem tanto. E falando de refugiados, o Papa recordou outra crise de refugiados importante no mundo, o de Mianmar. Em dezembro, a ONU denunciou os abusos que o exército birmanês tem realizado contra a minoria muçulmana da Indonésia. Estima-se que somente em Bangladesh conseguiram fugir de 300 mil a 500 mil refugiados. Eles escapam em barcos e até mesmo recebem alimentos, mas nenhum país lhes permite desembarcar. Sono fratelli e sorelle nostri. Eles são nossos irmãos e irmãs. Da anni che soffrono. E há anos eles sofrem. Muitos são torturados, assassinados.
simplesmente por viver as suas tradições, a sua fé muçulmana. Vamos rezar e convido você a rezar por eles, para nosso Pai que está nos céus. Uma das linhas de trabalho que Francisco tem impulsionado desde o início do seu pontificado é acabar com o tráfico humano. Estas redes são alimentadas por crises de refugiados, como essas que estão vivendo em Myanmar e na Europa. A oração do Ângelus do último domingo foi acompanhada por milhares de peregrinos no Vaticano. Francisco falou sobre 3 pontos do Evangelho do dia. Durante o Ângelus dessa semana, o Papa refletiu sobre o Evangelho de domingo, no qual Jesus instruiu não reduzir a lei de Deus a simplesmente cumprir as normas formais. Ele usou o homicídio, o adultério e a blasfêmia como exemplos. Ele reconheceu que insultar não é, obviamente, tão grave quanto matar, mas que cada um tem a mesma raiz do mal. Insultar. Nós estamos acostumados a insultar. É como dizer bom dia. E isso vai na mesma linha de matar. Qualquer um que insulta seu irmão, mata o seu irmão no coração. Por favor, não insultem. Nós não ganhamos nada com isso. Quanto ao adultério, ele disse que assim como se chega ao assassinato com ofensas e insultos, alguém atinge o adultério apenas alimentando intenções de possuir uma mulher. Aquele que olha com um espírito possessivo para uma mulher que não é sua, é um adultério em seu coração. Começou a seguir o caminho do adultério. Pensemos um pouco sobre isso, sobre os maus pensamentos que estão nessa linha. O Papa Francisco também disse que blasfemar é explorar a autoridade de Deus para os nossos próprios assuntos. Ao invés disso, ele propõe promover um clima de confiança e transparência, de modo que não é necessário recorrer ao outro para ser acreditado. Era um domingo ensolarado e havia mais pessoas do que de costume na praça. E como faz todas as semanas, o Papa se despediu desejando um bom domingo e um bom almoço. Faltam poucos dias para o início da Quaresma e a mensagem do Papa pede o fim da indiferença e o acolhimento ao próximo. O Papa Francisco chama novamente a atenção para o fim da indiferença para com os que sofrem. Fez isso na mensagem da Quaresma deste ano, intitulada "A palavra é um dom, o outro é um dom". O Papa recorda a parábola do rico que despreza o pobre Lázaro. Ele disse que um relacionamento correto com as pessoas consiste em reconhecer com gratidão o seu valor. E cada vida que encontramos é um dom que merece aceitação, respeito e amor. Para o Papa Francisco, o problema do homem rico não é o dinheiro, mas o fechamento do coração a Deus e, portanto, não poder ver os outros como um dom. Acredito que o Papa está nos colocando diante de uma escolha fundamental: decidir se a vida é vista como uma extensão de si mesmo ou como uma abertura de si mesmo para os outros. Há mais de 20 anos que vejo Jesus passar todos os dias entre os pobres. Vejo paralíticos que se levantam, paralíticos do coração, feridos no coração. Vejo jovens com o coração destruído e cujas feridas são curadas por aquele que é o amor. Creio que esta seja a melhor experiência, receber a palavra de Deus e o dom de acolher o outro. O Vaticano convidou Chiara Mirante para apresentar a mensagem do Papa. Chiara é uma italiana que decidiu ir para as áreas mais difíceis de Roma para ajudar os pobres, onde descobriu que a maior pobreza não era apenas material. Quando eu comecei a ir à rua à noite, era uma menina e é claro que eu tinha medo. Ir à estação de Termini, onde havia todo tipo de violência, de tráfico. Imigrantes vinham com boas intenções para encontrar trabalho e, muitas vezes, acabavam no crime organizado. Eu tinha medo por toda a violência que me expunha, mas ouvir o grito do outro faz você entrar com respeito em seu mundo e faz você mudar de atitude. O medo se transforma em urgência em encontrar juntos uma resposta. Chiara fundou New Horizons, uma comunidade católica que oferece ajuda para a cura das feridas mais profundas da alma. Atualmente, a instituição conta com 200 centros de acolhimento e formação, 30 mil voluntários e mais de 500 mil de pessoas comprometidas a viver o Evangelho para mudar o mundo.
No próximo bloco, a gente fala sobre as supostas aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, na Bósnia.